vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Que alegria poder contar com a sua companhia logo tão cedo aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, primeiro domingo do mês de julho. Hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, considerados as duas colunas da igreja. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma boa oportunidade para enfatizar a característica apostólica da nossa igreja. Vamos agora nessa entrevista conhecer um pouco mais sobre a história desses santos. E na nossa entrevista de hoje nós vamos falar sobre dois santos, São Pedro e São Paulo. E para conversarmos sobre eles, eu converso agora com o Padre Chagas Martins. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. Obrigado àqueles que também nos acompanham. Nesta oportunidade de falar sobre São Pedro e São Paulo, estas duas figuras importantes na história do cristianismo para a nossa Igreja Católica e, ao mesmo tempo, também que nos inspira a viver a nossa profissão de fé dentro da comunidade cristã. Então vamos começar falando sobre a história desses santos. Quem foi São Pedro e São Paulo? Então, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro daqueles dos apóstolos que professou a fé, né? Ele fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel, no qual o próprio Jesus Cristo, ele mesmo diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E ele recebe a chave do reino dos céus, mas ao mesmo tempo também é Pedro aquele que, de fato, assume o comando da comunidade dos apóstolos. E hoje nós temos ainda aquele que é o sucessor de Pedro, que é o Papa, né? Então, Pedro é o primeiro, né? Aquele que, de fato, vive esta primazia dentro da comunidade de fé cristã. E Paulo, aquele que faz uma experiência não tão diferente daquilo que Pedro fez, né? O chamado de formas diferentes, mas que cada um foi chamado na circunstância na qual o próprio Senhor, ele aparece e manifesta a sua vontade, a sua missão de colocar no coração deles a disposição de seguir, né? Aquilo que Paulo, de um grande perseguidor dos cristãos, ele se torna depois um dos grandes evangelizadores, né? Diante do chamado que o Senhor faz, diante da missão que ele tem proposta para Paulo, né? Antes Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, ele faz uma experiência com o ressuscitado e, a partir de então, ele vive esta missionariedade de anunciar, de comunicar a boa nova do Evangelho do Reino de Deus. Então, por que São Pedro e São Paulo são considerados as duas colunas da igreja? Eles são as colunas da igreja porque o próprio Cristo, quando chama-os para o seguimento, para a missão, ele vai dando esta abertura para que eles assumam um compromisso de anunciar, de viver uma experiência, acima de tudo, de ser a liderança dentro da comunidade dos apóstolos, né? Aquilo que acontece com Pedro e depois também com Paulo, depois da sua conversão, ele se torna esta coluna porque ele, de apóstolo dos gentios, ele se torna assim um dos grandes evangelizadores dentro da igreja, enfrentando as diversidades, principalmente dentro da religião na qual
ele fazia esta experiência do judaísmo, né? E com isso ele faz com que a missão de Jesus iniciada e confiada a eles, como esta coluna, de sustentar aquilo que Jesus tinha iniciado e confiado depois a eles também. O que esses dois homens santos significam para nós cristãos? Pedro e Paulo significa para nós cristãos, principalmente dentro da comunidade de fé cristã, daqueles que vivem uma experiência do amor, de segmento, da evangelização, como modelo, primeiramente, de perseverança, né? Mesmo diante das negações, às vezes das dificuldades que enfrentaram Pedro, né? Quantas vezes ele negou Jesus, né? Depois, aquilo que aconteceu também com Paulo, que antes Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, fazemos com que ele não se torne tão diferente daquilo que nós hoje também muitas vezes experimentamos na nossa vida, né? De negar, de às vezes também perseguir, até mesmo dentro das nossas próprias comunidades cristãs, uns aos outros, nossos irmãos. E, no entanto, eles mantiveram a fidelidade, eles mantiveram, acima de tudo, um compromisso de escutar o chamado que o Senhor os fez e colocar-se inteiramente na missão. Aquilo que também para nós deve ser um modelo de viver intensamente a missão que o Senhor nos chama e faz a cada um de nós. E como nós cristãos devemos nos inspirar a sermos fiéis a Deus, assim como Pedro e Paulo. Então, a grande inspiração de nós cristãos para viver a fidelidade a Deus, como Pedro e Paulo, passa pela uma atitude primeira de abrir o nosso coração, né? De despojar-se inteiramente. Aquilo que aconteceu com Pedro quando ele deixa tudo para seguir Jesus, né? E Paulo, aquele que reconhece a voz do ressuscitado. Então, a grande inspiração é a presença do Senhor. Ele que se manifesta, está presente no meio de nós, na vida de cada um de nós, dentro da nossa comunidade de fé cristã, e com isso deve nos levar, acima de tudo, a viver esta grande inspiração a partir daquilo que eles viveram. A humanidade de Pedro e Paulo, vivermos também a nossa humanidade dentro da comunidade de fé. E esta comunidade de fé passa por uma abertura que fazemos e o Senhor, de fato, realiza na vida de cada um de nós. Então, Padre, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com o Senhor. Eu que agradeço, Joyce, por esta oportunidade de falar sobre estes dois homens na nossa igreja, Pedro e Paulo, dois santos, que nos ajudam a viver sempre com muito entusiasmo a nossa fé, como aqueles que também acompanham, e com certeza muitos são os devotos de São Pedro e São Paulo, nesta Arquidiocese de Teresina, e que com certeza as orações realizadas durante este tempo que nós aqui nos encontramos e fizemos com que esta experiência de fé nos levasse à proximidade mais ainda com Jesus Cristo e que Ele nos acompanhe sempre e nos faça cada dia mais crescer na maturidade de nossa fé. E não deixe de nos acompanhar através das nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. O mês de julho é o mês de animação do dízimo, que é uma expressão de fé e amor à nossa igreja. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre a missão de um dizimista. Este mês de julho é o mês de animação do dízimo. E para falarmos sobre a importância de ser dizimista, nós vamos conversar agora com o Luciano Souza, ele que faz parte da equipe da Pastoral do Dízimo na nossa Arquidiocese. Luciano, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce, pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer um pouquinho mais sobre esse momento em que a Arquidiocese reserva para meditar sobre o dízimo, que é este mês de julho. Então, Luciano, explica para a gente o que é ser dizimista. Ser dizimista eu poderia até resumir em três passagens bíblicas.
A primeira lá em Salmo 33, que ele diz: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O segundo, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, ele narra que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a terceira, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele narra que se nós colocamos a nossa esperança em Cristo somente para este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja bem, se no primeiro esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, quem de nós já não gritou a Deus? Quem de nós já não gritou a Deus por dar certo o seu empreendimento, por seus negócios ser bem-sucedido, por um bom emprego, um sonho realizado? Então, todos nós já gritamos a Deus e fomos ouvidos. E essa resposta a Deus, que muitas vezes nós apenas falamos, né? Muito obrigado, Senhor. Só que o muito obrigado é apenas uma gentileza nossa. E o dízimo proporciona, através desse gesto concreto, de agradecer a Deus por aquilo que eu pedi, por aquilo que eu gritei e Ele me concedeu. Então, por que é importante a gente sempre ser fiel, né, nessa devolução ao dízimo? A importância de ser fiel ao dízimo, que ele proporciona para a nossa vida toda aquela isenção, que eu poderia dizer, do egoísmo. Ele nos proporciona uma vida mais generosa, uma vida mais feliz. Quando eu contribuo com o dízimo, eu estou simplesmente afastando de mim todo aquele individualismo, tudo aquilo que me traz aquela tentação de ser individualista, de ser só o meu, só para mim. Então, o dízimo proporciona essa generosidade no coração de cada fiel. Vocês da Pastoral do Dízimo têm alguma programação para esse mês, né, de animação ao dízimo? Estão pensando em alguma coisa? Temos sim, a Arquidiocese de Teresina, ela reserva esse mês agora para refletirmos, para aprofundar mais sobre esse preceito de dizimar. E como arquidiocese, ela programa a Romaria das Famílias Dizimistas para Santa Cruz dos Milagres, que a última que aconteceu foi em 2019. Não houve mais devido a esta pandemia, e este ano vai haver novamente. Nós vamos fazer, só que de uma dinâmica diferente, porque não vai ser como das outras vezes, que a gente aluga ônibus, as paróquias alugam 1, 2, 3 ônibus e seguem Romaria. Este ano não. Nós vamos ter oportunidade de esclarecer bem como vamos fazer essa dinâmica, mas cada qual vai no seu carro, leva as pessoas do seu convívio para não ter riscos, né, de alguma infecção dessa pandemia. Então, qual o conselho que o senhor nos dá para essas pessoas que querem, né, seguir essa prática de devolver o dízimo? A primeira coisa é voltar naquela leitura que Paulo narra, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se nós pensarmos que a nossa vida só é para este mundo, nós somos os mais infelizes. Então, se Deus me deu prosperidade, me dá essa oportunidade de realizar aquilo que eu planejei, aquilo que eu gritei a Deus, então o meu coração se volta para Ele em agradecimento, contribuindo com os bens. Paulo vai dizer também que toda a felicidade provém desta gratidão, que não é somente eu agradecer verbalmente, mas sim nesse gesto concreto. Então, o dízimo proporciona isso. E eu até convido quem ainda não é dizimista que faça essa experiência com Deus e veja se não vai abrir as comportas da vida, da abundância, do coração de cada um daquele que faz essa experiência com Deus. Então, Luciano, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder expressar um pouco deste sentimento, desta alegria de fazer parte dessa equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo e também contribuir um pouquinho do conhecimento que adquirimos ao longo desta participação na pastoral. E agora, no quadro Testemunho, vamos acompanhar o depoimento do Jefferson Vaz, ele que é dizimista. Caríssimos irmãos, irmãs, paz e bem.
Meu nome é Jefferson, sou membro da Pastoral do Dízimo, sou dizimista aqui na Paróquia de Cristo Rei. E vou relatar um pouco da minha experiência e da minha vivência com o dízimo. Tudo começa quando nós éramos crianças, e os nossos pais nos levavam todos os domingos às missas. E logo depois eles se enganjaram no SCC, frequentavam também, participavam da Pastoral do Dízimo, e a gente ajudava nessa contagem das ofertas, do dízimo, sem nenhuma imposição deles, mas por livre e espontânea vontade. E logo depois também tivemos uma outra experiência com o dízimo, quando era coroinha. Teve uma campanha e nós nos reunimos e chegamos para o pároco da época, Dom Alfredo, e dissemos: olha, gostaríamos de ser dizimistas. E ele sorriu e disse: olha, vocês já fazem um serviço de limpeza todos os sábados, isso serve como dizimista nesse momento, já que vocês não trabalham. Todos nós ficávamos alegres, felizes, contentes por essa atitude que nós estávamos fazendo. E hoje sou dizimista, membro da Pastoral do Dízimo, e o meu sentimento em relação a tudo isso é um sentimento como batizado, um sentimento de pertencimento à minha igreja. Eu me sinto corresponsável por tudo que acontece dentro da minha igreja. E isso não tem preço, porque é uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Uma vida, família, bens, saúde, conquistas. E eu te convido a fazer essa experiência conosco. Você que ainda não é dizimista, venha fazer parte, venha experimentar e ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O meu abraço fraternal a todos vocês. Paz e bem. Confira agora as informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja com a repórter Joyce Fernanda. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No dia 27 de junho, os 4 candidatos ao diaconato permanente das foranias rurais da Arquidiocese de Teresina receberam o Ministério do Acolitato na Diocese de São Raimundo Nonato, em celebração presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito. O rito foi mais um passo dado pelos candidatos rumo à ordenação diaconal. Na última terça-feira, dia 29, foi inaugurada a Casa de Retiro da Comunidade Católica Carismas. Vamos conferir. A Casa de Retiro foi pensada pelos membros da comunidade para ser um ambiente tranquilo, que proporcione momentos de conexão com Deus. A idealização dessa casa se deu a partir de uma colaboração de uma irmã consagrada da comunidade Aliança, da comunidade Carismas, que doou um terreno na intenção de que fosse construído esse espaço. A moderadora Maria Lúcia conta o que significa para a comunidade ter esse local. Para nós representa assim, um sonho que sempre tivemos de ter um local para nos retirarmos e também para proporcionar para outras pessoas esse momento de encontro com Deus, né? Então foi de suma importância, né, estarmos aqui já com mais uma etapa, né, desta inauguração de alguns compartimentos. A construção da casa se deu no início do ano de 2016 e hoje conta com 6 dormitórios, com camas e armadores, um refeitório, uma piscina para momentos de lazer e uma capela dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. A moderadora fala sobre o início e o andamento das obras. Nós tínhamos um terreno e aí esse terreno era muito dificultoso para a gente conseguir. Aí uma irmã nossa disse que tinha esse aqui, estava abandonado, aí ela pegou, cedeu para a gente. E aí nós começamos a vir para cá, desmatar, trabalhar, aí construímos uma casa, depois construímos uns quartos, aí construímos uma piscina e agora veio esses 6 quartos para serem de presente realmente de Deus. E esse é um dos espaços da Casa de Retiro da Comunidade Católica Carismas, que será usado para momentos de adoração e lazer, não só pelos membros, mas também para aquelas pessoas que desejam ter um momento de espiritualidade. As pessoas possam vir fazer retiro pessoal, retiro comunitário, encontros, né? Para que as pessoas venham, né, se refazer, se reabastecer, né, na sua espiritualidade.
O arcebispo Dom Jacinto esteve presente na inauguração, onde proferiu algumas palavras e realizou a bênção do espaço, dos quartos e de quem estava no momento. Ele avalia essa iniciativa da comunidade e fala sobre a representatividade que tem essa casa de retiro. Primeiro, vejo um grande ato de coragem. É uma comunidade feita de gente pobre, agora com uma riqueza de força de vontade, com uma fé de que Deus vai botar na sua providência o necessário, que a gente vê uma maravilha após a outra. Desde o começo deste sítio, eu fui convidado a vir aqui. Quando eu vim a segunda vez, já tinha esta capela, até celebrei a missa, porque é dedicada a Santa Teresinha e eu tenho muita afinidade com ela. Depois, eles já começaram a sonhar com um local onde pudesse fazer encontros, retiros. Passou a ser, mas os aposentos eram muito reduzidos. E eis que agora tem estes apartamentos, entrei em cada um deles, são iguais, onde pessoas, se for um retiro individual, foi 2, 3, tem lugar suficiente com cama e redes para a pessoa ficar nesse silêncio, nessa paz. Então isso significa que estes valores da espiritualidade, que esses valores do trabalho comunitário estão em alta, porque este pessoal não tem meios econômicos para isso, mas eles têm uma garra de buscar. E o testemunho que dão pela evangelização que fazem, pelo espírito fraterno que tem, vai agregando. Atualmente, a comunidade católica Carismas conta com cerca de 80 integrantes. Antônio Manuel, membro há 30 anos da comunidade, que faz parte da equipe do colegiado, conta como eles recebem a inauguração da Casa de Retiro e do apoio que eles têm da igreja. É uma alegria, uma satisfação, né? Uma satisfação, uma realização, porque quem não gostaria, né, de uma comunidade ter uma casa de retiro? Então, sempre é uma bênção de Deus, uma graça de Deus. E também tem a questão da nosso apoio, né, arquidiocesano. Isso é muito gratificante também, porque a gente se sente motivado na caminhada, a gente sente que tem a igreja nos apoiando, né? E isso motiva a gente a investir naquilo que é para a obra de Deus, né? Que a gente considera como da igreja toda, né? Não só da comunidade Carisma, mas como uma obra de toda a igreja, de todo quanto é que é leiga engajada, pode usufruir dessa providência de Deus. Apesar da inauguração da Casa de Retiro, a obra ainda se encontra em processo de conclusão e não tem previsão para a finalização. A festa de São Pedro foi celebrada neste ano de 2021 em Teresina pela paróquia São Pedro Apóstolo, na Forania Sul 1, e também pela comunidade Nossa Senhora do Amparo, no bairro Potivelho, Forania Norte. Devido à pandemia do novo coronavírus, não foi possível acontecer a tradicional procissão fluvial da imagem de São Pedro pelo rio Parnaíba e Poti. No entanto, foi realizada uma carreata com a imagem de São Pedro pelas ruas do bairro Potivelho e pelo centro da cidade. E estas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. Essas e outras notícias estão disponíveis no site da Arquidiocese de Teresina, o endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, vamos conferir a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Você sabe o que é a diaconia Éfata? Pois bem, a Arquidiocese de Teresina disponibiliza esse trabalho de evangelização para surdos e cegos. Exatamente isso. Nós temos surdos e cegos e faz a experiência com o nosso bom Deus. Você é convidado a conhecer esse trabalho e a participar conosco. Você que é cego, você conhece alguém que é surdo, e assim vamos somar para a construção do Reino de Deus. Os atendimentos aqui no Paulo VI é terça e quarta, das 9 a meio-dia,
presencial ou online. E também você pode estar acompanhando as nossas atividades por meio do Instagram, Diaconia Éfata. E nós temos um convite muito especial para você. Olá, eu convido a todos da Pastoral do Surdo e todos os cegos, todos os deficientes, sempre no quarto domingo, às 10 horas da manhã, lá no Cristo Reino. Eu convido a todos. Em tuas mãos. Confira agora as notícias das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4. Bom dia! Estamos iniciando mais um boletim do Regional. Acompanhe a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. A Diocese de Bom Jesus do Gurgueia promoveu um encontro formativo de atualização teológica, cujo tema foi sobre o diaconato permanente. O estudo do tema foi motivado pela necessidade de se esclarecer ao clero o papel do diácono permanente, uma vez que esta realidade vai se fazendo presente de maneira muito significativa na vida da Igreja de Bom Jesus do Gurgueia. A formação aconteceu no dia 24 de junho, na paróquia Menino Jesus de Praga, em Bom Jesus, e teve como formador o padre Guilhermo Daniel, da Diocese de Santo André, São Paulo. No dia 27 de junho, na paróquia de Santa Filomena, foi realizado o encontro com os líderes da Pastoral da Criança, das áreas missionárias e de algumas paróquias da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia. O evento teve como objetivo refletir sobre a vocação do líder, reconhecendo o trabalho para tantas crianças e as famílias assistidas. O encontro foi marcado por oficinas, palestras e apresentações culturais, assessorado por alguns integrantes da pastoral. A missa foi presidida pelo padre Márcio Figueiredo. Também no dia 27 de junho, na cidade de Riacho Frio, região sul da Diocese de Bom Jesus, foi realizada a festa da padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A missa foi presidida por Dom Marcos Tavoni e concelebrada pelo pároco Padre Gemilton Almeida. Este ano, a celebração do Dia da Padroeira teve uma motivação a mais. A paróquia celebrou o Jubileu Diocesano Jequitibá Rubi, ou seja, 100 anos da prelazia e 40 anos de diocese. Na ocasião, a paróquia teve a oportunidade de contextualizar sua história dentro dos 100 anos da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia. No dia 25 de junho, o bispo diocesano Dom Juarez Souza presidiu a ordenação diaconal do seminarista Tiago França da Silva, na Catedral Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, em Parnaíba. Tiago é natural de Colônia Leopoldina, no estado de Alagoas. Pertenceu à congregação da missão Os Lazaristas, onde concluiu os estudos do propedêutico, da filosofia, do noviciado. Iniciou teologia, depois cursou direito, realizou o exame da OAB e se tornou advogado. Nos dias 26 e 27 de junho, mais de 300 jovens e adultos receberam o sacramento do Crisma pelas mãos de Dom Juarez Souza, bispo diocesano de Parnaíba, na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, em Piripiri. Louvamos e agradecemos a Deus por mais um ano de vida de Dom Juarez Souza, comemorado no último dia 30. Que Deus e Nossa Senhora lhe cubra de muitas graças e muitas bênçãos. No dia 26 de junho, o bispo diocesano de Campo Maior, Dom Francisco de Assis, celebrou o sacramento do Crisma na paróquia de São Pedro Nolasto dos Mercenários, na cidade de Campo Maior. Na Fazenda da Esperança de Campo Maior, Dom Francisco ministrou o sacramento do Crisma e Eucaristia para alguns catecúmenos. A celebração contou com a participação de religiosas, seminaristas e do discipulado da Esperança. Dia 24 de junho, Dom Edvalter Andrade celebrou uma missa em ação de graças pelos seus 4 anos de posse canônica na Diocese de Floriano, na Catedral de São Pedro de Alcântara. Na ocasião, o bispo diocesano conferiu ao seminarista Ranildo de Souza o ministério de acólito. Dia 28 de junho, o bispo da Diocese de Floriano, Dom Edvalter Andrade, convocou extraordinariamente o Conselho Presbiteral e o Colégio dos Consultores para discutir necessidades espirituais e pastorais das paróquias São Bartolomeu de Eliseu Martins, São Raimundo Nonato do bairro Irapuá 2, de Floriano, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Marcos Parente.
Depois de ouvir o parecer dos presbíteros, Dom Walter definiu algumas transferências e nomeações de presbíteros que serão efetivadas no início de agosto. O padre João Batista Ribeiro, atualmente pároco da paróquia São Bartolomeu de Eliseu Martins, foi transferido para Marcos Parente e nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já o padre Leandro dos Santos Reis, atualmente administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Marcos Parente, foi transferido para Eliseu Martins e nomeado administrador paroquial da paróquia São Bartolomeu. Em Floriano, a paróquia São Raimundo Nonato terá temporariamente a coordenação pastoral e administrativa, gerida por uma equipe missionária, coordenada pelo bispo e composta por um presbítero, uma religiosa e 2 cristãos, leigos ou leigas da paróquia. As missas e demais sacramentos continuarão sendo celebradas pelo bispo e por outros presbíteros disponíveis. A decisão foi tomada por causa do número reduzido de padres. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. Olha, e todo o conteúdo exibido aqui está disponível também em nosso canal no YouTube. O endereço aparece agora no seu vídeo. Você pode curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no Rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, com Rafael Santos. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora conferir a nossa dica de leitura para este domingo, no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro A Psicologia na Formação Religiosa e Presbiteral, da editora Vozes. Este livro tem por alicerce o pensamento existencialista de Frankl, que compreende o ser humano como um ser além de si, para fora de si. Em outras palavras, o ser humano tem uma maneira peculiar de existir, ele é, não sendo a si mesmo. Essa base existencialista aborda a crise existencial, a angústia, a solidão, a liberdade, o sentido, a temporalidade no existir do ser humano, pelo fato de ele ser consciente de que está envolto nessas muitas possibilidades. Faz-se necessário lidar por todas essas condições de ser um ser no mundo. E essa foi a nossa dica da fé para você. Aproveite, já garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. E agora, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Ivani. Ela que é artesã e ministra extraordinária da Eucaristia. A artesã Ivani descobriu ainda na sua adolescência uma grande aptidão por produzir artesanato, iniciando pelo crochê. Com o passar do tempo, foi se aprimorando e começou a demonstrar sua fé através da arte religiosa. Atualmente, ela produz e pinta panos de pratos que retratam imagens religiosas, confecciona amigurumis, além de restaurar e customizar imagens de santos. Ela conta como nasceu a produção dessas artes produzidas por ela. Primeiro fosse pano de prato, tinha também, vamos dizer, lembrancinhas, o pessoal pedia para fazer lembranças. Qualquer tipo de lembrança que você imaginava, eu fazia. Depois comecei com os amigurumis, vi um amigurumi, aliás, minha irmã pediu um amigurumi, eu no começo eu achava que eu não ia fazer. Ela falou, faz um Santa Terezinha. Eu disse, eu não sei, nunca fiz. Tentei, fiz, me apaixonei, ela mais ainda,
viram, gostaram, aí foi sendo divulgado. Boca em boca foi alguém vendo, foi falando, pedindo para me fazer, outros veio, bonito para fazer Santa Terezinhas, Santa Clara, aí eu fiz Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, e aí por aí foi. Fui trabalhando com isso. Recentemente, no final do ano passado, eu vi as santas vamos dizer, emperoladas, e eu achei muito bonito. Pediram para me fazer, eu também não fazia, fiz uma, gostaram, e pronto. Aí, depois daí, é sempre gente pedindo para fazer. Antes, eu comprava as santas e já entregava ela pronta. Até que teve alguém que disse que tinha muita santa, mas não queria, vamos dizer, eu quero aquela santa, mas já tenho demais. Eu digo, não tem problema, então vamos customizar as que você tem. A artista vem de uma família católica e sempre foi muito assídua. Já participou do Encontro de Casais com Cristo e atualmente é ministra extraordinária da Eucaristia na Igreja Santa Clara, Forania Sul. Ela revela como é fazer diversas artes que representam a religião católica e como é ser instrumento de Deus. E eu me sinto muito feliz. Nossa, quando eu estou... É engraçado que é diferente eu fazer uma santa, quando eu estou fazendo a santa, é diferente de eu fazer outra coisa. A gente se sente mais, não sei, fica mais emocionada. Eu amo fazer quando eu estou fazendo a santa, que eu estou terminando, fazendo cada pedacinho dela, que depois eu junto e se transforma na santa, eu penso assim, meu Deus, foi eu. Aliás, eu acho que não foi eu, só vamos dizer, é Deus que está através de mim, né? Eu sou só uma parte dele, fazendo o trabalho dele. Eu amo fazer isso. Ivani fala da importância desse seu trabalho e ressalta ainda sobre a evangelização que essas artes produzidas por ela fazem. Antes eu fazia outros amigurumis. Quando eu comecei a fazer amigurumi em santa, em anjinhos, as pessoas se sentiram até... Ivani, uma chegou, queria fazer um urso. Quando viu os santinhos e viu os anjos, disse, eu não quero mais o urso, eu quero um anjo. Deixa eu fazer um anjo. Faz um anjo para mim. E a gente se sente assim muito feliz de saber que às vezes as pessoas estão trocando até quando vê realmente como é que fica os anjos e santos, ficam mais alegres, mais, vamos dizer, mais felizes. Já a ideia de confeccionar os panos de prato com um tema religioso surgiu a partir de uma pesquisa por uma inspiração, onde ela acabou se deparando com a imagem de uma santa pintada em um pano de prato. Eu fazia normal, de bonequinha, eu fazia com a minha sogra. Tinha dia que tinha uns 40 panos de prato, ela trazia para mim fazer de boneca, só para me pintar, para ela mandar para São Paulo, para a filha dela. E eu sempre fazia os bicos, né? Eu queria assim, bico de crochê diferente. E no dia, procurando os bicos, encontrei uma santa. Quando eu vi Nossa Senhora pintada em pano de prata, eu fiquei maravilhada. Aí, rapaz, eu tenho de fazer. Fiz um e dei de presente. Aliás, eu fiz vários, eu lembro que eu fiz umas 7, que era 7 tias que eu tenho, fui para o interior e dei uma para cada uma, ficaram encantadas. E daí, pronto, viu, eu também quero, foi vindo, e até hoje eu não paro. Durante esse tempo de confecções dessas artes, Ivani presenciou alguns testemunhos que lhe tocaram profundamente. Ela destaca um em específico. Tem uma Nossa Senhora da Conceição que eu fiz e já estava bem velhinha. E ela disse assim, Ivani, já mandaram tanto eu até jogar essa Nossa Senhora fora. Eu digo, não, pô, deixa eu ajeitar ela. Eu pintei ela totalmente. No dia que eu cheguei lá, que ela viu, nossa, ela disse, Ivani, eu nunca imaginei que essa santa ia ficar assim. Ficou muito emocionada. E ela é muito devota. Às vezes eu até digo assim, olha, você é mais devota do que eu. Que ela é muito... E quando eu chego lá, que ela, agora mesmo, teve a primeira comunhão da neta dela, e o centro da mesa estava a santa, que eu tinha customizado, nossa, foi muito maravilhoso. E ela disse que toda vez que olha para ela, se sente assim, gratidão. Ela gosta demais, ela é muito devota e ela disse que sente uma alegria. E eu sinto também, só de saber que as pessoas gostaram do meu trabalho, gostaram do que eu fiz, para mim é gratificante demais. Ela disse, Ivani, agora todo mundo que chega aqui eu quero mostrar a minha santa. E eu sinto assim um orgulho tão grande de tê-la aqui. Parece que depois que ela foi customizada, parece que ela começou a abençoar, parecer as coisas para mim, melhorar a minha vida.
me alegrar. E eu fiquei muito feliz. E com o dom dado por Deus de fazer essas artes, Ivani vai se firmando na fé e evangelizando todos aqueles que passam a conhecer o seu trabalho. Vamos agora acompanhar a mensagem do nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no quadro Palavra do Pastor. Talvez, meu amigo, talvez, minha amiga, você esteja a se perguntar, falar de São Pedro e São Paulo, dia 4 de julho, o dia deles não é dia 29 de junho? Você tem toda a razão na sua pergunta. Ocorre que no calendário civil do Brasil, o dia 29 de junho não é mais um dia feriado nacional, que coincidiria com o dia santo da nossa Igreja Católica. Então, a Igreja Católica no Brasil protelou para o domingo mais próximo do dia 29, a festa dos apóstolos. Neste ano, cai no dia 4 de julho. A finalidade é dar oportunidade ao católico de participar da missa, das celebrações da palavra, onde elas existirem, no interior ou nos bairros, etc., para solenizar e santificar o dia dos Santos Apóstolos. Nós temos aqui um quadro mostrando Pedro e Paulo de uma maneira pouco conhecida. Vemos o apóstolo Pedro, o primeiro chefe da igreja, a quem Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Pois bem, Pedro está aí com 2 rolos. Você sabe que na antiguidade não havia livros, como hoje nós temos. A Bíblia hoje, todinha, 73 livros, você pega com a mão. Na antiguidade eram pergaminhos, eram papiros, de modo que um livro só da Bíblia, você podia ocupar um espaço de 1 metro, 2 metros. E se fosse a Bíblia inteira, então era uma casa. Mas depois da invenção do papel, a Bíblia passou a ser impressa no papel e não mais manuscrita em rolos. Estes rolos que os apóstolos têm nas mãos é o símbolo exatamente o retrato, pode-se dizer, embora não houvesse fotografia na época, mas são o símbolo daquilo que era usado. O rolo contendo por escrito a escritura divina. São Pedro está com 2 rolos. Na verdade, está lembrando que ele escreveu 2 cartas, ou que 2 cartas têm o nome de Carta de São Pedro. E ele tem também uma cruz. Esta cruz recorda a maneira como Pedro foi martirizado. Sabemos que um cidadão romano não podia ser crucificado. Comentaremos isso quando falarmos de Paulo. Então, São Pedro, que era avisado por seu chefe deste grupo de pessoas que não adoravam o imperador, que não adoravam os deuses, então, disseram, vamos dar uma lição exemplar, vamos crucificá-lo. Era um castigo que os persas usavam e os romanos adotaram, um dos mais cruéis possíveis. Então, quando foram crucificar Pedro no circo de Nero, esse circo de Nero ficava bem próximo de onde hoje é a Basílica de São Pedro, muito próximo. Então, quando Pedro viu que iam crucificá-lo, ele disse, eu não mereço morrer como meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. E por isso ele está com a cruz na mão. Agora, o outro personagem é Paulo. Nós sabemos que Paulo, no início, foi um perseguidor da igreja. Mas Jesus o alcançou na estrada de Damasco, está aqui no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, alcançou na estrada de Damasco. Foi como uma luz que inundou a visão de Paulo
e ele então caiu de joelhos e como que ficou sem enxergar. Tal foi a intensidade dessa luz. Só recuperou a vista quando foi batizado por Ananias. Pois bem, Paulo, uma vez convertido, membro da igreja e não mais perseguidor da igreja, ele está com 14 rolos na mão, que são as 14 cartas paulinas. As 14 cartas paulinas, começando com Romanos, indo para 1 Coríntios, 2 Coríntios, terminando com Filemão. São 14 cartas atribuídas a São Paulo, onde ele fala diretamente às suas comunidades ou aos seus dois grandes amigos, Timóteo e Tito. Então, nós percebemos que esses dois homens, que pouco se encontraram, porque quando Paulo se tornou discípulo de Jesus, a missão estava começando, e o que importava era ir ao mundo e anunciar Jesus. Pedro foi com essa finalidade, lá foi preso, crucificado, e Paulo foi para lá porque ele apelou para o imperador. Quando os judeus, seus irmãos de raça, o denunciaram, ele disse: mas eu sou cidadão romano. Eu nasci nessa cidade de Tarso, e essa cidade tem cidadania romana. E um cidadão romano não pode ser preso sem julgamento. Eu quero ser julgado pelo imperador. Então eles remeteram para Roma. E ele foi com as cadeias. Aí nós vemos as correntes. Foi acorrentado para Roma. E vivia na casa dele acorrentado. Porque eles tinham medo de fugir, qualquer coisa assim. E Paulo, mesmo acorrentado, escrevia. E dizia: eu estou acorrentado, mas o evangelho não foi acorrentado. E falava, pregava. Tendo sido condenado à morte, como ele não podia ser crucificado, visto ser um cidadão romano, cortaram-lhe a cabeça. Paulo é enterrado perto de onde foi decapitado, cortada a cabeça, e o túmulo dele está hoje onde está a Basílica de São Paulo, fora dos muros. No ano paulino, quando o Santo Padre, o Papa Bento XVI, proclamou o ano paulino, fizeram escavações e encontraram, tal como a igreja já venerava, o túmulo de São Paulo ali com os seus restos mortais. Tal como onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro, está o túmulo de São Pedro abaixo do altar onde o Papa, nas grandes solenidades, celebra a Santa Missa. Que estas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, nos dê, então, a alegria da fé e a força de nela perseverar. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Que o testemunho de São Pedro e São Paulo nos fortaleça no seguimento de Cristo. A você, eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.